Olá, tudo bem? Programa Nova Vida já está no ar. E o programa de hoje é um programa que eu posso falar, gente, é do seu interesse. O tema é vício. Vício do sexo, vício da dependência química, vício do baralho, como pode ser o vício da cocaína ou de outras drogas. E por que não do álcool também? Então, falar do vício, você tem que ter mais ou menos uma ideia do que vem ser o vício. Quando falamos em vício, a primeira coisa que vem à cabeça é o álcool e as drogas. Porém, o que muita gente esquece é que o vício não se limita somente a isso, mas a uma série de fatores que fazem parte desse problema com que algo muito mais profundo do que pensamos. Portanto, gente, nós vamos falar de um tema que é do interesse da sociedade, que é do interesse da sua família, que é o vício da dependência química. Como eu falei na abertura, né? O vício do jogo, do sexo, da compulsão pela comida, tudo aquilo que ultrapassa, digamos, uma faixa de normalidade no teu dia a dia, pode se tornar um vício, né? Até o vício do berço, que é a chupeta. O vício hoje da criança, do celular, entendido? Então, assista o programa de hoje. Eu peço para você, o programa do Nova Vida, a nossa intenção é levar mensagem a você, família disfuncional, aquela família que perdeu o domínio sobre o seu adolescente, sobre o seu filho, né? A questão da disciplina, da obediência, do diálogo entre pai e filhos, né? Porque quando você tem um dependente químico, alguém com vício na família, afeta o todo dessa família. Então, vamos assistir o programa, faça uma reflexão. Mais uma vez, eu tenho certeza absoluta que a mensagem de hoje do programa Nova Vida vai chegar na hora certa. Vamos assistir esse material, esta matéria. Você tem algum vício? Convive com alguém que tem? A chance é enorme de que você tenha respondido sim às duas perguntas, pois nossa sociedade não anda nada saudável. Os vícios são tão comuns que atingem uma parcela enorme da população mundial. E isso tem um grande impacto em nossa vida, tanto de forma individual quanto coletiva. Mas o que é um vício, afinal? No que podemos nos viciar? Será que vício tem cura? Como se livrar deles? É sobre esse tema tão importante que vamos falar hoje. Então, vem comigo! Para começar, vamos entender o que caracteriza um vício. Segundo o médico canadense Gabor Maté, especialista no assunto, o vício, também chamado de dependência, é um comportamento constante onde a pessoa encontra um prazer ou alívio temporário, que gera consequências negativas no longo prazo e que, mesmo assim, ela não para ou, mesmo que tente, não consegue parar. Podemos nos viciar basicamente em qualquer coisa, como compras, comidas, jogos de azar, hábitos considerados saudáveis, celular, videogame, sexo, trabalho e até mesmo água ou música. E segundo o próprio Gabor, o mundo todo está repleto de vícios e compulsões em quase todos os níveis. E para piorar, existe toda uma economia baseada em atender a esses vícios. Ou seja, o sistema e as empresas querem que as pessoas continuem viciadas de inúmeras maneiras, pois isso é lucrativo. Mas por que esses vícios surgem, afinal? Para entendermos isso, precisamos entender quais são os benefícios que eles geram no curtíssimo prazo. As frases comuns entre pessoas com os mais variados vícios nos mostram muita coisa. Elas costumam dizer que aquele vício oferecia um alívio para a dor, gerava uma sensação de conexão, dava uma sensação de significado ou até mesmo de estar vivo. Ou seja, aquele vício preencheu alguma necessidade humana naquela pessoa que ela não estava conseguindo preencher de outra forma. Portanto, uma parte principal dos vícios tem a ver com não suportar estar presente
em sua própria vida. E aqui temos um fato muito importante. Quando se olha para uma população de dependentes químicos, o que se observa é que quanto mais adversidades na infância, maior o risco de dependência. Então, isso mostra que o vício está sempre relacionado a traumas e a adversidades na infância. Mas atenção, não significa que qualquer pessoa traumatizada se tornará dependente, mas sim que todos os dependentes passaram por traumas. E nem sempre é possível descobrir qual foi esse trauma. Portanto, em outras palavras, os vícios estão muito atrelados a dores emocionais. Certo, e como será que estamos lidando com quem está sofrendo com algum vício? Será que nós, como familiares, amigos e sociedade, estamos agindo bem? Será que os tratamentos existentes estão realmente funcionando? Todo o sistema atual está baseado em dois fatores, culpa e punição. Acreditamos que a dependência é uma escolha, coisa de fracassado. Então, queremos puni-los na intenção que eles entendam e mudem. E assim, agredimos, envergonhamos e até colocamos fichas criminais em muitos dependentes. Ou seja, nós criamos mais barreiras para eles se sentirem conectados com a sociedade e encontrarem um sentido na vida. E como já mostramos, um dos fortes fatores que levam muitas pessoas a se tornarem dependentes é exatamente essa sensação de desconexão, de falta de sentido na vida. Portanto, é óbvio que esse sistema de punição não vai funcionar. Muito pelo contrário, deixará a situação ainda pior. E perceba que não estou falando apenas do sistema público, leis e tratamentos. Nós, como sociedade, também fazemos isso. Fazemos isso como amigos, familiares e até como cidadão comum no dia a dia. Em todos os níveis, olhamos para os dependentes como seres fracassados que escolheram o caminho errado. Então, é importante quebrarmos esse mito. Vício não é questão de escolha. E também não é genético, como muitos dizem por aí. É muito comum vícios virem sim de família, mas tende a ser muito mais comportamental do que genético. Por exemplo, uma pessoa pode ter tido um pai alcoólatra, que era ausente e até lhe batia. E agora, como adulta, acabou se tornando alcoólatra também. Ou seja, ela teve traumas e dores emocionais e acabou encontrando na bebida um pouco de alívio para aquela dor. Pode sim haver uma predisposição genética, mas isso é diferente de predeterminação genética. Ou seja, aquele indivíduo não está programado para ter aquele mesmo vício. Mas e os tratamentos? Será que não funcionam? Será que os profissionais de saúde não sabem o que estão fazendo? Segundo o próprio Gabor Maté, que já ganhou o prêmio pelo seu trabalho, estamos falhando até mesmo no meio médico. Ele diz que o estudante comum de medicina nos Estados Unidos não costuma participar de uma única aula sequer sobre trauma emocional. Então, como podemos esperar que esses profissionais saibam lidar com a raiz do problema? Como todo o sistema está baseado na punição, a maior parte dos profissionais de saúde continua acreditando nessa ideia e atuando dessa forma. Mas se tudo isso está errado, então o que podemos fazer a respeito? Vejamos o caso de Portugal. Nos anos 2000, Portugal tinha um dos piores problemas com drogas na Europa. 1% da população era viciada em heroína, que é uma espécie de alucinógeno. Por anos, eles ficaram tentando esse modelo americano baseado na punição, que pune de diversas maneiras, estigmatiza e envergonha os viciados cada vez mais, e que é usado por inúmeros países, incluindo o Brasil. Resultado, a situação só se agravava no país. Incomodado com isso, um dia o primeiro-ministro montou um comitê com vários cientistas, liderado pelo Dr. João Goulão, com o intuito de encontrar soluções que mudassem esse cenário. A solução que encontraram foi que o governo deveria descriminalizar todas as drogas, da maconha ao crack. Parece absurdo, não é verdade? Mas não fizeram apenas isso. E aí vem o ponto principal que faria a ideia funcionar. O governo também deveria pegar todo o dinheiro que gastavam em métodos que isolavam e desconectavam os viciados e, ao invés disso, gastá-lo para reconectá-los à sociedade. E a base dessa ideia de reconexão era um forte programa de criação de emprego para os dependentes e também microcrédito, para que eles pudessem criar seus pequenos negócios. O objetivo era garantir que todo viciado de Portugal tivesse uma boa razão para se levantar de manhã e tocar sua vida. Portanto, a verdadeira raiz dos vícios é a dor emocional, a sensação de desconexão. E isso pode parecer contraditório,
pois estamos vivendo em uma era muito conectada, não é verdade? Mas esse é um dos grandes problemas. Atualmente, nossas conexões são frágeis. Não estamos tendo conexões profundas nem mesmo com nossa família e amigos. Temos medo de ter esse contato mais profundo, de fazer perguntas sérias, de abrir nosso coração, de ouvir de verdade, de refletir e de sentir a dor do outro. Tudo isso envolve muita empatia e compaixão, e não estamos dando atenção a isso. Essa desconexão é a grande vilã da nossa sociedade atual. É ela que está por trás dos grandes males da atualidade, como os vícios, a depressão, a ansiedade, entre muitos outros. Falamos muito sobre recuperação individual, e ela tem o seu papel, mas precisamos muito mais de uma recuperação social. Precisamos repensar como estamos vivendo. Certo, e o que podemos fazer então? Bom, a base de tudo é melhorarmos nossa relação com nós mesmos e também nossa relação com os outros. Precisamos desenvolver a escuta ativa, o amor, a empatia e a compaixão. Valorizar mais o que realmente importa, como a família, amigos, a saúde, a vida e momentos uns com os outros. Além de sermos menos individualistas e materialistas, buscando resgatar aquele sentido de comunidade, onde um se importa com o outro. Tudo isso exige quebras de paradigmas e um certo esforço, tanto individual quanto coletivo, e não tem fórmula pronta. Portanto, há solução, mas ela passa por uma forte mudança. E a ação deve ser sempre baseada em amor, empatia e compaixão, que você está ali se aquela pessoa precisar. Ou seja, tentar ampliar sua conexão com ela. Isso não é nada fácil, e nem será a solução mágica de tudo. Mas se isolarmos ainda mais aqueles que amamos, a chance é enorme de só piorar a situação. Portanto, em todos os níveis que estivermos trabalhando, seja político, social ou individual, o núcleo da mensagem deve ser sempre: você não está sozinho, estamos com você. Lembre-se, o oposto de vício não é sobriedade. O oposto de vício é conexão. Então, vamos ampliar e aprofundar nossas conexões. E você, sofre com algum vício? Alguém que você ama está passando por isso? Então, só para concluir, se você tem alguém na família que tem um vício da cocaína, ou do crack, ou de outras drogas, ligue para cá, ligue para o Espaço Nova Vida. O Nova Vida está situado, aqui no município de Ananindeua, no estado do Pará. Ligue para nós, entre nas redes sociais, pesquise a respeito do nosso trabalho. São mais de 30 anos desenvolvendo esse trabalho, com mais de 15 mil jovens atendidos. Peça informações para os órgãos fiscalizadores, Ministério Público, Polícia Civil, Polícia Militar. Venha conhecer as nossas instalações, venha bater um papo com a nossa equipe. Por que não bater um papo com os próprios pacientes que estão em tratamento? Nós não temos o que esconder. Entendido? Aqui tem um programa, tem uma equipe multidisciplinar e tem uma coisa muito importante: a ética e o interesse em fazer o melhor por aqueles que nos procuram. Portanto, Espaço Nova Vida, estamos aqui de braços abertos, com um poder superior esperando por você. Estamos juntos. Ligue agora. Está aqui o nosso telefone. A GPesca é uma unidade de beneficiamento de pescados, possui a mais alta tecnologia para processar seus produtos. Atua há 18 anos no mercado de pescados, exportando para Estados Unidos, Mercosul, China e mercado nacional. Possui uma cadeia logística que faz desde a captura dos pescados em alto mar até a mesa do consumidor. Produtos rigorosamente selecionados. GPesca, marca de qualidade. Ela é trabalhadora da indústria paraense. O SES e o Senai garantem a ela e à família dela formação profissional, saúde, educação, cultura e lazer. São 31 unidades do Senai e 26 do SES em todo o Pará, além de escolas, clubes e até teatro. Quando você escolhe comprar produtos paraenses, você garante mais desenvolvimento para o Pará, o que é bom para ela e para todos os paraenses. O Pará é mais com a indústria. Sistema FIEPA. Olá, gente. Estamos de volta
com o programa Nova Vida. Nós estamos aí no segundo bloco do programa falando sobre vício, sobre dependência química, da cocaína ou do crack, e por que não pontuar de outras drogas. Com certeza absoluta, se o primeiro bloco levou informações, no segundo bloco, muito mais informações, muito mais interessante vai ser para você. Portanto, vamos assistir junto. Eu, você e a sua família. Dr. Sérgio Nicastri, que é um psiquiatra fantástico, lá da USP também, e que, através de alguns exames de SPECT, mostrou de maneira muito clara as alterações sanguíneas cerebrais nos pacientes dependentes de cocaína e crack. Naquela época, para vocês terem uma noção, o crack não aparecia ainda na mídia, não aparecia como a gente vê hoje em dia. Avaliou esses pacientes dependentes de cocaína através do SPECT, que observa exatamente como que é o fluxo sanguíneo cerebral deles, e comparou com o grupo controle, de pessoas que não eram usuários. Ele observou nesses exames alterações gritantes de fluxo sanguíneo cerebral nos dependentes de cocaína e crack. Se a gente olhar de perto, a gente vê várias falhas ou várias manchinhas mais pretas, né, que mostram falhas no fluxo sanguíneo cerebral nos usuários de cocaína em relação ao grupo controle. E aí, nesse momento, eu fiquei muito interessado em entender como que isso se expressava no comportamento dos indivíduos, ou seja, qual o reflexo disso na vida deles. E quando a gente aplica os testes neuropsicológicos, a gente vê de maneira muito clara, os pacientes apresentam déficits em atenção, em memória, em planejamento, tomada de decisões e fluência verbal. São várias funções que ficam alteradas nesses pacientes e que os levam a dificuldades enormes, assim, de estudar, se manter focado numa tarefa durante um tempo prolongado, de se manter no trabalho, de cumprir horários, de executar tarefas mais complexas. Então, às vezes, o dependente de crack ele pode ter uma ideia fantástica numa certa situação, mas ele não consegue nem começar aquilo que ele idealizou. Ou ele começa e, na primeira dificuldade, ele desiste. Porque ele tem, principalmente, o que a gente chama de déficit nas funções executivas. Ele não consegue direito executar a atividade, começo, meio e fim. Talvez isso explique os dados que a gente viu no início dessa palestra, que a gente ouviu, sobre o INSS, que falavam sobre os problemas que os pacientes têm no trabalho. Por isso que eles vão pedir, então, o auxílio INSS. Eles têm dificuldade exatamente em executar atividades e isso repercute muito na vida real, né? Na vida de trabalho, na vida em várias situações, né? E, de fato, é o que acontece com os dependentes de cocaína e crack. Se a gente for analisar o relato dos pais, por exemplo, os pais chegam para a gente e falam assim: Dr. Paulo, eu não consigo reconhecer mais meu filho. Só ficar mais agressivos em alguns casos ou quietos demais. Mudam muito o jeito mesmo, né, de se comportar. E isso também, claro, que analisar essas mudanças também é importante para a gente analisar melhor como que a gente vai programar o tratamento e como a gente vai também ajudar melhor o paciente e a sua família. Como que é o tratamento? A gente sabe que dentro do tratamento da dependência de cocaína e crack existem muitos e muitos mitos, né? Um deles é aquele relacionado a gente pensar que será que vale a pena tratar se a pessoa não quer? É algo muito difícil de pensar, né? Porque é questão de respeitar a decisão do paciente, né? Mas, ao mesmo tempo, se a gente for analisar um paciente que não tem mais condições de decidir, porque eles decidem só reféns do comportamento do uso compulsivo da droga. Então, eles não são capazes de decidir pensando no futuro. Então, se eles não são capazes de decidir, o que a gente pode, né, fazer? Tem muita gente que acha que, bom, se ele não quer se tratar, então deixa. Bom, quando ele chegar no fundo do poço, aí ele vai querer. Só que às vezes esse fundo do poço é extremo. Às vezes ele morre, não dá nem tempo dele pedir ajuda. Então, é um mito a gente achar que a pessoa precisa chegar no fundo do poço para ser ajudada. Às vezes, mesmo sem ela querer, ela pode ter uma ideia de que ela precisa de tratamento. E aí a gente já entra com estratégias que a gente chama motivacionais para fazer com que a pessoa se decida para se tratar. São as pessoas aí em dúvida, né?
Já as pessoas que não querem se tratar mesmo, que batem o pé, dependendo do nível de prejuízo, a gente tem que agir, né? Um exemplo muito recente de como que isso deve ser revisto pela nossa sociedade é o da cantora Amy Winehouse. Amy Winehouse desenvolveu uma dependência seríssima, inclusive com o uso do crack, que transformou a personalidade dela de um jeito que ela passou a sofrer muitas alterações de comportamento e até problemas no próprio trabalho. Tem pessoas que foram nos shows dela aqui no Brasil que ela nem cantava direito. Vocês estão pensando que vocês vão me levar? Vocês estão tentando me levar para a reabilitação? Não, não, não. E é nesse contexto que a gente tem que pensar e refletir sobre, por exemplo, internação involuntária. A internação involuntária, em alguns casos, é o único meio de você tirar o sujeito desse ritmo de autodestruição que ele está. Entre as comorbidades mais comuns estão, por exemplo, o transtorno bipolar do humor, a depressão, a ansiedade e o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. São vários problemas psiquiátricos que podem ser tratados ao longo do tratamento do dependente químico, paralelamente às questões de prevenção à recaída, e que podem também, se o tratamento for feito de maneira correta, bem prescrita e controlada, diminuir as chances do paciente recair. Porque muitas vezes o paciente que tem a comorbidade de depressão, ele pode recair quando ele sente que está ficando deprimido. A terapia familiar é muitas vezes crucial para poder também modificar a forma como uma família lida e a forma como o paciente se relaciona também com a família. Por isso que, em alguns casos, a gente indica até um tratamento que envolva testes toxicológicos frequentes. Por que isso? Porque a gente quer verificar se ele usou ou não, se a gente quer ser policial e ficar ali monitorando. Não, nada disso. O que a gente quer é que o paciente entenda esse teste toxicológico como uma forma dele reconquistar a confiança que a família perdeu nele. Porque é normal, nesse processo da dependência, né, a família perder a confiança quase totalmente, né, nele. Só que aí, se ele vê a oportunidade de falar a verdade, eu não usei, e mostra através do teste toxicológico, por exemplo, com urina, que de fato ele não usou mesmo a droga, ele pode, com o tempo, também reconquistar essa confiança. Outra questão que pode ajudar bastante no tratamento são os grupos de autoajuda. Os grupos de autoajuda, os NA e os Naranon, são grupos que tratam do próprio dependente e que eles falam bastante das próprias experiências, e o Naranon que trabalha com os familiares, em que eles podem trocar experiência, em que eles podem pensar em novas estratégias. Eu acredito muito no trabalho aí da droga, porque eu também venho trabalhando há alguns anos, já fui usuário durante 15 anos e não tenho vergonha de falar, né? Hoje eu luto e ajudo pessoas para o combate da droga. O que eu vejo é que a sociedade ainda encara a droga com muito preconceito, muita dificuldade. Eu acho que até as pessoas que estão aqui, eu vejo minha família, foi muito difícil, né? Então, eu ainda não consegui achar uma maneira, uma visão que a sociedade falou, o combate da droga é assim que vai funcionar, né? A gente vê muita corrupção, muito interesse de governo, interesse da indústria farmacêutica. Então, eu queria saber da sua opinião, né? Qual que é a maneira de um combate aí da droga, já que essa guerra ao tráfico está perdida, né? Eu acho que a gente precisa mudar muitas questões, né? Inclusive melhorar essa questão de controle com relação ao uso, melhorar a questão, por exemplo, o controle nas fronteiras do nosso país, com os países vizinhos. Eu acho que a gente tem um controle ainda falho em vários aspectos, em que a gente vê a cocaína entrando via terrestre, aéreo, em várias maneiras, né? A gente precisa ter um sistema também que envolva uma melhor educação. Uma outra questão, acho que social, que a gente precisa discutir, acho que é a questão da legalização, né? Porque tem gente que fala que, de repente, se você legaliza, você pode eliminar o tráfico e aí vai eliminar a violência. Eu duvido, né? Eu duvido porque o traficante,
eu não vejo chance de um traficante do Morro do Alemão elaborar um currículo assim que a droga for legalizada. Então, acho que é uma questão que a gente tem que também discutir, porque se a gente não tem um país que ainda não tem assim, um sistema educacional adequado, bem estruturado, acho que a gente ainda não está em condições, até porque as drogas que a gente tem legalizadas são muito mal controladas. Você vê os problemas que causam o álcool, o cigarro no Brasil. Não são drogas já legalizadas e que já nos causam muita dor de cabeça, né? Se a gente tivesse um controle já sobre isso e não tivesse tantos danos com álcool e tabaco, eu até pensaria que a gente estaria em condições de legalizar outras. Mas eu acho que são outros problemas aí pela frente que as coisas vão piorar. Acho que é importante a gente investir também numa formação dos jovens, uma formação mais sólida, para que eles possam também se beneficiar e ter mais opções de lazer, de obtenção de prazer, né? E para que eles não fiquem com prazeres restritos, né? E exatamente se a gente for pensar num mundo moderno, como diz o sociólogo Bauman, numa sociedade líquida em que tudo é rápido, tudo é imediato, tudo é fragmentado, né? Uma sociedade líquida pode levar muito rapidamente ao pó. Vocês estão gostando desse material que está sendo passado para você fazer uma reflexão? O objetivo do programa Nova Vida é esse, levar informações, principalmente para você que tem uma família disfuncional em decorrência da dependência química de álcool, de outras drogas ou de qualquer outro vício. Então, gente, a liberação de dopamina, preste bem atenção, faz o usuário de crack ficar mais agitado, o que leva a aumento da presença de adrenalina no organismo. Então, a consequência é o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial. O problema cardiovasculares, como infarto, podem ocorrer. As pessoas também perguntam quais são os riscos do uso do crack. Então, o consumo de crack a longo prazo destrói o indivíduo, tanto na aparência quanto em seus órgãos internos. O viciado pode ter grandes danos no coração, fígado e rins, além de uma vulnerabilidade muito, veja bem, muito maior a doenças infecciosas. Portanto, se você está usando droga, da cocaína, ou então do crack, ou uma outra dependência, ligue para cá para o Espaço Nova Vida. Mais uma vez eu informo para vocês. Nós temos experiência na questão, na doença, por que não afirmar? Na doença da dependência química, que é uma doença crônica, porém tratável. Espaço Nova Vida, eu gosto sempre de pontuar, fica aqui no estado do Pará, há 30 anos, salvando vidas, com uma experiência de mais de 15 mil jovens. Peça informações para os órgãos competentes sobre o nosso trabalho. Sugestão para a polícia, Ministério Público, Polícia Federal, os órgãos fiscalizadores, venha visitar. Olha, eu estou aqui no hall de entrada do Espaço Nova Vida. Liga para a gente. Não perca tempo. Eu sempre falo, enquanto há vida, há esperança. Venha até nós, conhecer as nossas instalações. Papai, mamãe, entre nas nossas redes sociais e conheça um pouco da minha história de vida. Meu passado foi triste, mas hoje eu sou uma referência, um exemplo de superação para o mundo. O tratamento dá certo, desde que você se permita e se identifique com a programação.
é só por hoje. Sabe por quê? Porque hoje é o primeiro dia do resto da minha vida em Cristo em recuperação. Fica na paz, até o próximo programa. Com certeza, no próximo programa, com certeza você já estará aqui conosco em tratamento. Tamo junto. Programa Nova Vida. Oferecimento Sistema FIEPA, uma iniciativa da indústria paraense.